Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição damos conta das últimas novidades da cannabis medicinal, a começar pela República Checa, onde os médicos de medicina geral já podem passar receitas, passando pelo rei Carlos III, que tem uma plantação para ajudar a combater os efeitos secundários do tratamento ao seu cancro da próstata, mas também pela Ucrânia, onde a área de cultivo aumentou 1/3, e pelo Brasil, onde abriu a primeira clínica pública na periferia paulista. Vamos ainda aos Estados Unidos, onde a agência antidroga está a promover uma campanha anti-4 e 20, e a Casa Branca, que diz que não vai mexer na cannabis nesta fase do mandato de Donald Trump. Concluímos com o estudo científico, desta vez dedicado a perceber se a exposição à cannabis das grávidas tem consequências no desenvolvimento da criança até aos 2 anos. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, e também o Fora de Órbita, com Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa a conversarem sobre a atualidade internacional. E agora vamos às notícias. Na República Checa, os médicos de medicina geral vão passar a poder prescrever cannabis aos doentes com dores crónicas e que não respondem a outra medicação. Até agora, as receitas de cannabis só podiam ser passadas por um grupo de 250 médicos especialistas, o que limitava o acesso a estes doentes a quem são prescritos opiáceos, como a morfina ou o fentanil, com os efeitos secundários e de adição bem conhecidos. As novas regras alargam também aos menores de 18 anos que padecem de doenças oncológicas ou incuráveis o acesso à cannabis nos seus cuidados paliativos, enquanto que para complicações neurológicas, Parkinson, esclerose múltipla ou sintomas ligados ao cancro ou VIH, as receitas continuam sob a alçada dos médicos especialistas. Cada doente passa a poder ter acesso a até 180 gramas de flor seca por mês e também pode aviar as receitas com reserva para 3 meses, evitando assim estar a renovar mensalmente a sua receita. O Observatório Checo das Drogas e Toxicodependências calcula que haja 600 mil pessoas a consumir cannabis exclusivamente para fins medicinais e mais de 1 milhão experimentaram a planta no ano passado como automedicação. São estimativas bem acima dos números oficiais de doentes com receitas prescritas pelos médicos, dando a entender que grande parte dos doentes ainda recorrem à cannabis à margem da lei. Na República Checa, as seguradoras cobrem desde 2020 até 90% das despesas com a cannabis receitada, mas com um teto de 30 gramas por mês. Em 2022, estas coberturas abrangeram apenas 3.200 doentes. O rei Carlos de Inglaterra tornou-se provavelmente o mais conhecido utilizador de cannabis para fins medicinais do mundo. A notícia surgiu nas últimas semanas na imprensa britânica. O monarca está a lutar contra um cancro da próstata que lhe foi diagnosticado no ano passado e recorreu à cannabis para aliviar os sintomas do tratamento, como as dores e as náuseas ou a falta de apetite. E estará mesmo a cultivar uma pequena plantação na sua casa de campo. Nas muitas décadas em que foi conhecido como Príncipe Carlos, ele nunca fez segredo da sua predileção pelos produtos biológicos, mas também pela homeopatia e os produtos naturais e mezinhas da chamada medicina alternativa, pelo que também não surpreende este recurso à cannabis. O que também não deverá surpreender é a reação de milhares de doentes britânicos que se veem impedidos de ter acesso ao uso medicinal da cannabis por não terem dinheiro para pagar. Calcula-se que apenas 55 mil pessoas consumam este tipo de medicamentos que requerem uma receita e alguns milhares de libras para o tratamento. Outro pormenor é que o autocultivo é crime no Reino Unido, o que volta a chamar a atenção para os privilégios de que goza a monarquia. Apesar de tudo isso, uma parte do país segue com preocupação o estado de saúde delicado de Carlos III, que voltou há dias a ser internado devido aos efeitos secundários do tratamento. Na Ucrânia, a guerra não trava o aumento do cultivo de cannabis. A legalização da cannabis medicinal no ano passado veio contribuir para esse aumento. O Ministério da Agricultura ucraniano diz que este ano a área de plantação do cânhamo deverá atingir os 8.000 hectares, mais 1/3 do que no ano passado. As plantas ricas em canabidiol, ou CBD, são destinadas ao mercado dos óleos e cremes e muitas toneladas servirão também para o fabrico de materiais de construção,
Com a nova lei, qualquer agricultor pode plantar cannabis, desde que se registre na plataforma eletrónica e as plantas não contenham mais de 0,2% de THC, o valor padrão europeu para a indústria do cânhamo. No Brasil, o uso medicinal da cannabis também está a crescer e abriu em março a primeira clínica pública. Trata-se de um edifício na cidade de Ribeirão Pires, na periferia de São Paulo, e nasceu de uma parceria entre o município e a Associação Flor da Vida, que produz óleos com alto teor de CBD. A pequena clínica prevê dar atendimento gratuito a 50 pessoas por mês, com prioridade aos doentes com transtornos do espectro autista, com Alzheimer ou Parkinson, epilepsia e fibromialgia. Ali vão encontrar um profissional de saúde municipal para avaliar os seus casos. Ribeirão Pires foi a primeira cidade paulista a aprovar uma lei a permitir o uso medicinal do CBD em 2022 e já está em discussão a expansão do serviço por parte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reúne 7 municípios dos arredores de São Paulo. Passamos para a Argentina, onde o governo Milei resolveu desmantelar o sistema de registro de autocultivo e várias regiões decidiram fazer o seu próprio registro, como dei conta nas últimas edições deste podcast. Desta vez olhamos para a Universidade Nacional de Quilmes, que lançou aquela que é a primeira revista científica sobre cannabis da América Latina. Chama-se Eleusis e já tem 2 números publicados e disponíveis gratuitamente. Uma revista que se quer interdisciplinar e que no primeiro número contou com a colaboração de algumas das autoridades máximas do saber canábico do país nas áreas de medicina, antropologia e direito, mas também do antigo diretor do ReproCan, o tal registro canábico que o atual presidente ultraliberal quer destruir. O diretor da revista, Martin Stavsky, diz que o público-alvo vai para além da comunidade científica e que a publicação pretende chegar ao público em geral e a quem participa em debates e toma decisões sobre políticas canábicas. Está a aproximar-se o 20 de abril, o dia consagrado à celebração da cannabis, que já é uma tradição, sobretudo nos Estados Unidos, e tal é a força da data que este 420 vai contar com uma campanha anti-420, com o alto patrocínio da Agência Federal Antidroga, a DEA. Ela está a desafiar jovens estudantes a gravarem vídeos para o Instagram, a alertarem para os danos que provoca o consumo de THC entre os mais novos e promete recompensas na forma de vales de compras na Amazon, de $25 para um vídeo pessoal, 35 para um vídeo em grupo e 50 para uma produção mais profissional. Pode ser um relato de uma experiência pessoal ou um apelo a não consumir. Os vídeos só não podem mostrar produtos à base de THC ou outros que o tentem imitar. Lembremos que, ao mesmo tempo que a DEA promove esta campanha contra a cannabis, é também responsável pela realização de uma audição importante no âmbito do processo de retirada da planta da lista de substâncias mais perigosas e sem valor medicinal, uma medida tomada pela anterior administração Biden. A audição foi adiada por um juiz depois de se terem descoberto conversas inapropriadas entre funcionários da DEA e membros do lobby proibicionista. Entretanto, chegou Donald Trump e o novo presidente, que em campanha afirmou ser favorável à reclassificação da cannabis, pôs à frente da DEA um feroz apoiante do proibicionismo. Ainda nos Estados Unidos, notícias desta semana dão conta de que a Casa Branca não tem prevista nenhuma ação sobre política para a cannabis. Já se sabe que Donald Trump anda mais preocupado com as tarifas, mas uma fonte próxima do presidente disse à CNN que não são de esperar medidas sobre o tema nesta primeira fase do seu mandato. No entanto, a notícia trouxe uma novidade de que a equipa de transição de Trump, ainda antes de tomar posse, fez pressão junto dos congressistas para incluírem na lei de financiamento, em dezembro passado, uma medida para proteger os bancos que trabalham com as empresas do setor canábico, onde este é legal ao nível dos Estados. Essa pressão não teve sucesso, para grande desilusão da indústria canábica, que já viu uma lei no mesmo sentido, o SAFE Act, passar na Câmara dos Representantes várias vezes, sem nunca ter obtido a aprovação do Senado. No que diz respeito às nomeações para cargos-chave, o sentimento é misto, com proibicionistas à frente da DEA, como já vimos, mas também do Departamento de Justiça ou do Procurador-Principal do Departamento de Saúde. Do lado menos proibicionista temos o responsável deste departamento, Robert F. Kennedy, ou a nova drug czar, Sarah Carter, que
tinha considerado a cannabis medicinal um tratamento fantástico para pessoas com doenças graves. Para o novo cargo de Pardon Czar, que será responsável pelos perdões e amnistias, Trump nomeou Alice Johnson, a quem tinha perdoado ainda no primeiro mandato uma pena de prisão por crimes relacionados com drogas. Um mau sinal, sem dúvida, foi a Casa Branca incluir no documento explicativo de uma ordem executiva assinada por Trump na semana passada para melhorar a segurança em Washington, D.C., uma referência à descriminalização da cannabis como um dos fatores que abriu portas à desordem que Trump encontra na capital dos Estados Unidos. Isto apesar de a ordem executiva não pôr em causa a medida aprovada em referendo para legalizar a posse e o autocultivo em Washington, D.C. No plano científico, um estudo publicado no Maternal and Child Health Journal por investigadores canadianos quis perceber quais os efeitos no desenvolvimento precoce na infância à exposição pré-natal à cannabis. Para isso, analisou a prevalência deste uso em quase 1.500 mães e bebés, tendo concluído que ela for inferior a 3% e que a maioria das mães que declararam o uso da cannabis parou de a consumir durante os primeiros 3 meses de gravidez. Os investigadores não encontraram nenhuma associação do consumo da cannabis com os indicadores de desenvolvimento da criança até aos 2 anos, incluindo a motricidade fina e o desenvolvimento da linguagem, mas não excluem a hipótese dessa associação se poder vir a manifestar mais tarde, quando se estiverem a desenvolver as funções mais avançadas. Até agora, os estudos sobre esta matéria deram sempre resultados inconclusivos, com uns a indicarem uma relação com o baixo peso à nascença ou o risco de nascimento prematuro e outros a não concluírem pela existência dessa relação. E assim chega ao fim mais um 4:20 no YouTube. Subscreve o podcast aqui ou nas outras plataformas, caso queiras ouvir uma música no fim. Eu volto no dia 20. Até lá.